Irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lamentações. Nós vamos seguir a exposição de Lamentações. E hoje nós caminharemos para finalizar o primeiro poema, dos versículos 12 a versículo 22. No último sermão em Lamentações, nós pregamos do capítulo 1, versículo 1 a 11. E agora, então, nós estaremos pregando a segunda parte do primeiro poema, versículos 12 a versículo 22. Nessa noite, o tema da mensagem é a manifestação da ira divina. Como mostramos nos outros dois sermões sobre Lamentações, o motivo do sofrimento do povo é a ira do Senhor se manifestando por conta dos pecados da nação. Então, é o tipo de sofrimento, como nós já relatamos aos irmãos, auto-infligido. É o sofrimento que o próprio povo provocou ao se colocar contra o Senhor. Então, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Nós estaremos, no decorrer do sermão, lendo o texto, explicando, e ao final voltaremos com algumas implicações. Meus queridos, Saul Bellow, um romancista, em uma de suas obras, disse que ser profeta é uma obra excelente se você a conseguir. O único problema é que mais cedo ou mais tarde um profeta tem que falar sobre Deus. Por que é importante falar sobre isso? Nós temos vivido num contexto em que nós temos ouvido muitas vozes. Muitos se levantam dizendo ser profetas, dizendo ser voz de Deus, e o são, até a hora de falar sobre Deus. É aí que reside o problema. Porque, geralmente, a forma que Deus tem sido apresentada hoje, por muitos desses que se advogam profetas, é um Deus totalmente desconfigurado das Escrituras, um Deus de forma sentimentalizada. Isso acontece porque, incentivados pelo liberalismo teológico, esses profetas ou supostos profetas buscam revisar algumas doutrinas bíblicas, que na perspectiva desses homens são difíceis de aceitar, principalmente num contexto pós-moderno em que nós vivemos. Por exemplo, falar de um Deus que derrama a sua ira sobre o pecado e que envia pecadores que não se arrependeram para o inferno, é difícil de aceitar. Por isso, é melhor nem tocar nesse assunto. Para os irmãos terem uma noção do que quero vos falar, alguns anos atrás, um pastor americano chamado Rob Bell escreveu um livro intitulado O Amor Vence, um livro sobre o céu e sobre o inferno. E qual que era a ideia principal por trás desse livro? Qual que era a grande proposição desse livro? É que a doutrina da punição eterna de pecadores que não se arrependem está impedindo pessoas de se chegarem a Jesus Cristo. Ou seja, a história de um Deus irado não é uma boa história para se contar ou para se pregar em um púlpito de uma igreja. Porém, o que nós vemos em Rob Bell e tantos outros teólogos liberais é que a incredulidade começa com a dúvida a respeito da veracidade da Bíblia. Meu irmão, minha irmã, qualquer homem que questiona a inspiração das Escrituras passa a determinar o que ela deve ensinar, em vez de permitir que a Escritura determine o que ele deve crer. Então, para que vocês possam ter uma noção de como é grave você pensar em, de certa forma, revisar a respeito da ira do Senhor, a Bíblia fala mais de 300 vezes sobre a ira divina se manifestando. Então, logo, rejeitar essa doutrina é rejeitar as Escrituras pelo menos 300 vezes. O cristão que é amante das Escrituras, ele sabe que a ira de Deus é uma realidade e que ela é tanto santa quanto o amor de Deus. E que entre o amor e entre a ira divina, meus queridos, biblicamente falando, não há qualquer tipo de incompatibilidade. Obviamente que para nós, cristãos, a ira e o amor divino se manifestaram de forma perfeita em favor do povo de Deus na cruz de Cristo. Entretanto, atualmente, Deus manifesta a sua ira por meio daquilo que nós chamamos de julgamentos temporais. E esses julgamentos temporais, eles servem para nos dar um vislumbre do que virá caso o pecador não se arrependa. De forma justa, na atual existência, Deus manifesta a sua ira, principalmente no que diz respeito aqui a Lamentações, na perspectiva de que Deus manifesta a sua ira sobre o seu povo, com uma decisão, queridos, como uma decisão amorosa de demovê-los de seus pecados. E é isso que o poeta Jeremias descreve em Lamentações. Deus manifestou de forma justa a sua ira sobre o seu povo.
O autor de Lamentações, meus irmãos, não mostra Deus como um personagem passivo diante do pecado cometido do seu povo. Mas Lamentações vai nos mostrar um Deus ativo em disciplinar os pecados do seu povo. E nessa parte do poema, dos versículos 12 ao versículo 22, nós vamos ver que aqui é descrito como que Deus disciplina retributivamente os pecados do seu povo. As ações de Deus, é o que Lamentações e é o que Jeremias nos mostra, são as causas imediatas do sofrimento do povo de Deus. Então, no furor da sua ira, Deus utiliza, e aqui a descrição que Jeremias nos passa é como se fosse essa ideia, um arsenal de armas contra Jerusalém, visando a sua correção e, acima de tudo, visando a sua salvação. E eu quero então que você observe o texto, versículo 12 a 15. Nós vamos ver aqui o primeiro ponto dessa manifestação da ira divina. O primeiro ponto é que a vara corretiva do Senhor, meus irmãos, quando ela é exercida sobre o povo do Senhor, ela machuca. Versículo 12, versículo 15, a versículo 15, é quando o Senhor diz por meio do profeta: não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que sobre mim veio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entristecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou, como no lagar, a virgem filha de Judá. Só para lembrar para você que esse Deus, que na primeira parte do poema, principalmente no versículo 1, é retratado como morto, porque Jerusalém é descrita como uma viúva. Agora, no mesmo poema, na segunda parte, é apresentado como um sujeito que está ativamente envolvido no sofrimento do seu povo. No poema, Jerusalém é novamente personificada, afirmando que o Senhor me afligiu. Ou seja, a cidade reconhece que o seu sofrimento não é obra do acaso, mas é o resultado da manifestação da ira divina. Jerusalém aqui, meus irmãos, se depara com o furor do dia do Senhor, reconhecendo que o dia da retribuição divina estava literalmente queimando sobre ela. E esse furor da ira divina é descrita aqui de forma poética nas imagens usadas nos versículos 13 a 15. E essas imagens apontam para a destruição, tanto física quanto moral, de Jerusalém. E atente para o versículo 13, que a cidade entendia muito bem a origem da calamidade. A cidade afirma, essa destruição veio do alto. Do alto, Deus enviou fogo. E literalmente aqui, Deus enviou fogo para dentro dos meus ossos. Meus irmãos, aqui é como se de repente, os nossos ossos por dentro de nós se queimassem. E nós ruíssemos como um edifício em implosão. Então o poeta aqui vê a crise que se abateu sobre o povo rebelde de Deus como de um corpo cuja estrutura óssea foi totalmente consumida, destruída em seu interior e que não tem como mais ficar em pé. Jerusalém, que sempre viu Deus a livrando das redes dos inimigos, agora diz que ela é caçada e presa em uma rede. Ou seja, não tinha como Jerusalém fugir do juízo que estava ali sendo imposto por Deus. E o resultado disso é uma cidade desfalecida, porque a vara corretiva de Deus a deixou em colapso e desmoralizada, sem qualquer possibilidade de reagir. Além disso, a imagem do versículo 14 é que as rebeliões do povo no passado foram se acumulando, e agora então foram amarradas em seu pescoço, como um jugo é amarrado no pescoço de um animal, de modo que eles não podiam mais se livrar delas. E diz aqui no poema que esse peso a enfraqueceu, de modo que a cidade não conseguiu fugir da disciplina que merecia. E diz mais o profeta, se tornando presa fácil para os seus inimigos.
O que é mais aterrorizante ainda é que, se você atentar para o versículo 15 fala que Deus convoca um ajuntamento, ou aqui é uma assembleia. Só que, diferente de outros tempos em que Deus convocava uma assembleia do seu povo com a perspectiva festiva, diz o profeta aqui que o propósito agora era quebrar os jovens. Meus irmãos, os guerreiros mais fortes de Jerusalém, que é citado no versículo anterior, os líderes, agora, juntamente com os jovens valentes descritos no versículo 15, diz aqui o profeta que eles tornaram-se vítimas em vez de alegres celebrantes. E tudo isso, diz o profeta, porque Jerusalém se tornou o lagar de Deus. Pisar o lagar é uma imagem bíblica para a imposição da ira divina. E 2 profetas que antecederam aqui Lamentações haviam falado sobre isso. Isaías 63 fala sobre isso. Jeremias capítulo 25 também fala sobre Deus pisando o lagar. Deus pisando em Jerusalém representa aqui que os moradores da cidade foram esmagados como uvas são esmagadas em um lagar. Então, meus irmãos, essa parte do poema aqui não é uma reação às más notícias que o povo estava recebendo. Na verdade, o que nós temos nessa primeira parte aqui, dos versículos 12 a 15, é uma reação às dores sofridas pela vara corretiva de Deus, sendo derramada e estendida sobre o seu próprio povo. Mas o texto segue, os versículos 16 e 17, e também pegando um pouco da ideia do versículo 12, e caminhando para o versículo também 20, nós vamos ver que quando a ira do Senhor se manifesta, meus irmãos, não existe ninguém que pode aliviar os machucados da alma. Olha o que diz versículo 16 e versículo 17, por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Volte os seus olhos para o versículo 12. Versículo 12, como eu disse aos irmãos, nós temos aqui Jerusalém ainda sendo personificada como uma viúva. Só que no versículo 12, a visão que nós temos aqui é de uma viúva indefesa, sentada no chão, à beira da estrada, clamando por socorro. É por isso, então, que começa com a pergunta: não vos comove isso a todos vós que passai pelo caminho? A ideia aqui, então, é que a cidade está se dirigindo a todos que possam ouvir o seu clamor. Jerusalém, no versículo 12, está implorando por compaixão, insistindo que ninguém estava sofrendo como a cidade. No versículo 12, a parte B do versículo 12 tem 2 verbos interessantes, que é o verbo considerar e depois o verbo ver. Aqui a ideia de considerar e ver a dor. Meus irmãos, aqui o pedido da cidade é muito mais do que simplesmente você passar e olhar alguém que está ali sofrendo. Aqui a ideia é que é um pedido para que pelo menos alguém que passasse ali tivesse um ouvido compreensivo. O versículo 12 expõe que a cidade está ciente de que sua dor é tão grande que ela não conseguirá lidar com essa dor sem uma ajuda externa. E aí, como ela não obtém resposta de ninguém, em seu desespero, e principalmente não consegue resposta de Deus, em seu desespero, no versículo 12, ela volta para qualquer um que se aproxime dela e que, de certa forma, consiga ouvir os seus clamores e lhe consolar. Só que, atente no versículo 16. Versículo 16 descreve que, ao ser disciplinada por Deus, diz aqui o poeta, que os olhos da cidade não se desfazem em uma lágrima, mas o texto aqui vai dizer que se desfazem em um fluxo constante de lágrimas. E as lágrimas, irmãos, não são somente por causa do sofrimento físico do povo, porém, muito mais, porque a população chora e não encontra nenhum consolador. E essa tristeza é intensificada quando parece que ninguém se importa. Então, nesse sentido aqui, não é que Jerusalém tivesse um consolador e nesse momento estava ausente. Não, a ideia aqui é que, na verdade, Jerusalém não tinha ninguém capaz
de consolá-la. É por isso que no versículo 17, você vai ver que aqui é uma ideia ainda de mais desespero, porque a ideia do versículo 17 é que Jerusalém, então, levanta as mãos em um gesto de súplica para que Deus ou para que alguém a console. Mas a única resposta que a cidade recebe da parte de Deus é a sua disciplina. Meus irmãos, é triste pensar que no versículo 17 vai dizer que não havia consolo, nem mesmo nos seus vizinhos, que em vez de ser solidários com a sua desgraça, com a sua tristeza, diz aqui Jeremias que eles se alegraram ao ver a sua ruína, a tal ponto de Jerusalém se tornar como uma coisa imunda. E aqui é no mesmo sentido da condição de uma mulher durante o período menstrual, como é descrito lá na lei do Senhor em Levítico 12 e 15. Alguém que era impuro e que as pessoas deveriam manter distância. Jerusalém aqui é tratada como alguém que precisa ser mantido à distância, ou seja, a cidade está isolada, sem qualquer amigo ou sem qualquer consolador. Por isso que, volte lá para o versículo 20, nós não lemos ainda, mas deixa eu adiantar aqui e ler o versículo 20, para que você possa notar que aqui no versículo 20, o clamor por consolo muda de direção. Se no versículo 12 o pedido é para qualquer pessoa que passasse por ali pudesse consolá-la, no versículo 20 você vai ver que o pedido é dirigido para a pessoa de Deus. Versículo 20 diz: olha, Senhor, porque estou angustiada. O pedido aqui é dirigido ao Senhor. Jerusalém, mais uma vez em desespero, suplica para que o Senhor veja. Então aqui nós temos uma prova de fé de Jerusalém, que ela percebeu que não existiria outra fonte de consolo para ela, senão na pessoa do Senhor. Só que, caminhe os seus olhos para o versículo 21. Olha o que a cidade afirma, no versículo 21, ouvem quem eu suspiro, mas não tenho quem me console. A ideia aqui é que nada ocorreu, desde que o primeiro gemido da cidade pedindo consolo aconteceu. Meus irmãos, a imagem descrita pelo poeta aqui é que a cidade de Jerusalém continua em tremendo isolamento no meio do seu mais agudo sofrimento. A nação estava bebendo o cálice da ira divina, e em sua dor ninguém oferecia para consolá-la, nem mesmo para enxugar as suas lágrimas. Então o que nós temos aqui, meus irmãos, não é uma oração por restauração, mas a princípio é uma oração por: Senhor, alivia a nossa dor. Versículos 18 a 22, é quando de fato aqui é demonstrado o que o Senhor queria tratar no povo. Quando o Senhor manifesta o seu justo juízo sobre o seu povo, meus irmãos, é para literalmente revelar a rebeldia que existe no coração do seu povo. Versículo 18 a 22, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra, ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens, os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, meus anciãos, expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Turbada está minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem quem eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faz-lhes como fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Nesses últimos versículos, podemos pegar, queridos, e entender aqui que é um profundo reconhecimento da culpa pelo pecado. A cidade que reconhece que a tragédia que se abateu sobre ela é uma consequência direta da cidade ter vivido distante dos mandamentos do Senhor. Existe aqui o reconhecimento de que o afastar-se do Senhor havia sido algo decorrente, ou seja, a nação viveu em constante estado de rebeldia contra Deus. Então, no versículo 18, nós não temos aqui uma tentativa de defender-se.
Nós temos aqui apenas o reconhecimento de que toda angústia que o povo estava sofrendo era resultado do povo ter se rebelado contra Deus. Meus irmãos, você não vai enxergar nesse texto esforço para desculpar os pecados de Jerusalém, mas o que você vai enxergar é o povo simplesmente aceitando a disciplina do Senhor como sendo justa. A cidade reconhece que o Senhor é justo, que o Senhor sempre foi fiel a si mesmo e aos padrões do que é correto. Então, aqui na descrição do poeta, Deus, portanto, não pode ser acusado de uma ação incorreta ou de chegar a um veredito injusto. Jerusalém, então, reconhece que está sofrendo como consequência de ter quebrado a aliança de Deus. A sua conduta má é o motivo da disciplina. E essa rebeldia fica ainda mais evidente quando, no versículo 19, ela confessa que buscou ajuda em outros amigos. Essa palavra amigos aqui, literalmente é amantes. E aí nós temos que lembrar de novo dois profetas que foram antecessores a Lamentações, profeta Isaías 31, Jeremias capítulo 2. Deus, por meio desses profetas, havia exortado Jerusalém a não confiar no Egito e a não confiar na Síria. Meus queridos, Jerusalém havia depositado a sua confiança nas nações vizinhas, depositado a sua confiança em seus deuses. E agora, quando está sendo disciplinada pelo Senhor, ela reconhece que a sua decisão foi errada. No versículo 20, a cidade afirma que está transtornada por ter se rebelado contra Deus. Essa expressão transtornada é uma expressão que é usada repetidamente para descrever a queda de Sodoma e Gomorra. Ou seja, Jerusalém afirma que recebeu um julgamento igual a essas duas cidades. E a razão era o quê? A sua tremenda rebeldia. A cidade, meu querido, estava experimentando as maldições da lei. Essa expressão que o profeta usa no versículo 20, fora a espada mata os filhos e em casa anda a morte, isso aqui era um aspecto da maldição, da aliança que o Senhor havia feito com o povo e deixou descrito lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 25. E aí quando chegamos então nos versículos 21 e 22, você vai ver que aqui o poeta expressa esperança no futuro de Jerusalém. E aqui ele faz um pedido, ele pede que o Senhor execute justiça sobre os pecados dos seus inimigos. Meu querido, porém, para que Deus novamente tome a frente das batalhas do seu povo, deve haver arrependimento e submissão à sua santa vontade. Em contrição, o que nós vemos aqui é que a alma dos moradores de Jerusalém estava angustiada. O povo sentiu grande tormento no corpo, mas o tormento maior que o povo sentiu foi de fato no coração, porque agora a maldade deles havia sido revelada e exposta diante dos seus olhos. Essa é a realidade desse poema duríssimo, pesado para o povo do Senhor, no que diz respeito aos pecados que o povo do Senhor comete e a forma que o Senhor trata. Entretanto, o que esse texto tem de aplicação para nós hoje? Eu quero pensar algumas implicações desse texto para nós como igreja nessa noite. Primeira, meu querido irmão, fuja de pregadores de igreja que não acreditam na doutrina bíblica da ira divina. Fuja. Como o profeta Jeremias não tinha medo de falar sobre os atributos de Deus, inclusive sobre o atributo da ira divina se manifestando sobre pecadores. Em Lamentações, o poeta e profeta mostra que a ira santa de Deus se manifestou de forma justa, porque Jerusalém havia se rebelado contra o Senhor. E aí hoje, para alguns cristãos, lerem Lamentações se torna um exercício difícil, porque o poeta não ameniza a forma que Deus enxerga e a forma que Deus julga o pecado. Meu irmão, você entendeu como é que o poeta fala que Deus trata aqui do pecado? O poeta diz que, olha só as palavras que o poeta usa: o furor de Deus, Deus pisando o lagar, Deus enviando fogo do céu e consumindo os ossos. Meu irmão, para ouvidos sensíveis para a verdade bíblica por causa da incredulidade de corações endurecidos, Lamentações não é uma mensagem palatável. Todavia, quando nós rejeitamos um atributo de Deus em detrimento de outros, meus irmãos,
todos os atributos do Senhor caem. Por exemplo, a ira divina está totalmente associada à santidade de Deus. Então, um Deus santo, que determinou um padrão moral para o funcionamento desse mundo, não pode comungar com a presença do pecado no mundo. Então, tudo que contraria o padrão moral de Deus nesse mundo está necessariamente debaixo do eterno desagrado de Deus. Então, entenda que a mentira contraria a verdade. A promiscuidade afronta a sexualidade bíblica. O aborto ofende a vida. A homossexualidade ataca o casamento. Então, sempre que a santidade de Deus confronta aquilo que não é santo, meu irmão, aí surge um conflito por causa do encontro de dois inimigos irreconciliáveis: a santidade de Deus e o pecado. E para preservar a sua criação diante desse conflito, Deus tem que executar juízo. E Ele faz isso manifestando a sua ira sobre tudo aquilo que tende a perverter a sua obra. Então nós entendemos que todo o julgamento de Deus na história, quando o Senhor manifesta a sua ira santa, meus irmãos, é um ato de preservação. A ira santa de Deus é a sua total intolerância. Entenda bem, é a sua total intolerância a tudo aquilo que é degradante. Por isso, quando Deus adverte os homens da sua ira iminente e os exorta ao arrependimento, meus irmãos, não tem como não enxergar nisso um ato de amor. Cá entre nós, se você está passando na rua e vê uma casa em chamas, porventura você não vai só ao alarme? Se você está passando e vê alguém roubando alguma coisa, roubando a sua casa, por exemplo, invadindo a sua casa, você não vai dar um alerta do perigo que está por ali? Então pense bem, como é que nós podemos ver almas que estão com seus pés à beira do fogo ardente do inferno e não gritar: fuja da ira de Deus, corra para Jesus Cristo? Meu irmão, minha irmã, é nosso dever como igreja gritar tão alto como trombetas tocando, para que as pessoas despertem e fujam do pecado, como quem foge do maior dos males da sua existência. Então, esse poema, que nos dá apenas um vislumbre da ira divina que se manifestará em sua plenitude, grita ao meu ouvido, grita ao nosso ouvido nessa noite: fuja da ira divina. Então, quando a igreja do Senhor se levanta e prega sobre a ira divina que vai se manifestar, meus irmãos, nós fazemos isso por amor aos homens, por preocupação na eternidade em que esses homens irão viver. Então, quando nós falamos, olha, fuja da ira divina, o que nós estamos falando é: afaste do mal, antes que Deus se levante irado contra a sua vida, porque Deus é um Deus que odeia o pecado, mas é um Deus também que odeia pecadores que continuam vivendo no pecado. Fuja do pecado, antes que esse Deus envie juízo sobre a sua vida. Então, digo para você, por amor à sua alma, fuja de pastores, de igrejas, de teólogos, de livros que dizem: olha, esse negócio da ira divina não combina com Deus santo, com Deus amor. Porque se você acreditar nisso, você está literalmente rachando Deus ao meio, porque não tem como você abraçar um atributo do Senhor e desconsiderar os demais. Além disso, uma outra implicação desse texto: meu irmão, louve a Deus por seus juízos temporais sobre o seu povo. Louve a Deus. O poeta aqui descreve o dia como o Senhor agiu sobre o seu povo a fim de corrigir os seus pecados, a fim de tratar os seus erros. Jerusalém descreve que um Deus justo estralou o seu chicote disciplinador sobre a sua vida, e com um propósito, visando o seu bem. E assim, após sofrer com o juízo divino, parece que Jerusalém compreendeu que deveria encarar a vida de uma forma diferente, porque a sua rebelião foi quem a colocou naquela situação. Então, nesse aspecto, não são raras as vezes que nós, o povo de Deus, sentimos as costas como que envergando debaixo da disciplina do Senhor. E quando nós sentimos a dor causada pela vara divina, nós podemos estar seguros de que nós saímos temporariamente do caminho
do caminho correto. A disciplina do Senhor, meus irmãos, começa em razão de algum comportamento, de alguma atitude nossa que não é enfrentada e que macula a nossa veste espiritual, que macula a nossa vida, a nossa santidade. E você pode estar dizendo, pastor, olha, mas quando eu peco, eu sofro. Poxa, eu choro. Meu coração fica mal. Ok. Mas geralmente quando nós pecamos, nós ficamos aborrecidos conosco mesmo. Sabe por quê? Porque nós fracassamos em conseguir controlar os nossos impulsos. Mas geralmente não é porque nós ofendemos a santidade de Deus. E quando nós ficamos tristes porque pecamos e ficamos tristes apenas conosco mesmo, nós continuamos no caminho tortuoso, porque nós não conseguimos enxergar a podridão do pecado e a quem de fato o pecado ofende. Nesse sentido, a vara corretiva de Deus trabalha quando Deus, como um Pai amoroso, intervém para nos desviar da nossa conduta rebelde. E a disciplina do Senhor, meus irmãos, só termina quando o nosso desvio ou nosso erro é tratado. Você que é pai, você que é mãe, você sabe bem que uma casa bem dirigida, um filho desobediente, pode esperar a disciplina. Na família do Senhor, na casa de Deus, nenhum cristão negligente escapa da disciplina do Senhor. O Senhor mesmo em Hebreus 12 fala sobre isso, que o Senhor disciplina a quem ama. Entretanto, Hebreus capítulo 12 também afirma que toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E não é mesmo. Meus irmãos, o Senhor não poupa o seu povo de ter a sua alma afligida, de ter o seu coração abalado, de ter a sua vida revirada. As ações corretivas de Deus são todas exercidas em amor, com o propósito de impeli-lo em direção à vida e ao caráter que você, como cristão, deseja ter, mas que sem a ajuda do Senhor, você nunca vai conseguir. Kenneth Soares disse que Deus utiliza-se da boa dor, a disciplina, para refinar o caráter do cristão, para que ele viva de uma forma que o glorifique. Em muitos momentos, por causa dos nossos pecados, Deus manifesta em nossas vidas essa boa dor, usando a sua correção, usando os seus juízos temporais. E, meu irmão, dói. É lógico que machuca. Olha as expressões que o profeta usa. Os ossos queimando, a cidade numa situação de enferma, a cidade sem consolo, a cidade sem abrigo, a cidade sem amparo. Mas, entretanto, como dizia Agostinho, na minha mais profunda ferida, eu vi a tua glória e isso me deslumbrou. Nos deslumbra, querido, ver que a disciplina do Senhor é exercida em nossa vida para nos purificar, para nos refinar. Deus nos disciplina por meio de aflições, para nos afastar dos horrores do inferno. Por isso, diante das aflições da sua alma, causadas pela disciplina divina, louve ao Senhor. Porque quando você olha para Cristo, você vê os vergões que foram feitos em suas costas por causa de cada um dos seus pecados. Meu irmão, o que Cristo sofreu não se compara àquilo que nós sofremos. E diferente de nós, que somos apenas momentaneamente corrigidos, lá na cruz, Cristo levou sobre si o furor da ira divina para que nós não experimentássemos o justo juízo eterno do Senhor. Por causa de Cristo, o juízo do Senhor se manifesta em nossa vida de forma temporária e com o propósito de restauração e não de condenação. Então louve ao Senhor por isso, porque quando o Senhor fere a nossa alma por conta dos nossos pecados, o propósito dele é um propósito salvador, redentor, santificador. E é fato que às vezes existe ídolos no nosso coração que precisam ser tratados, arrancados. Às vezes existem atitudes impensadas, impulsos, desejos que precisam ser realmente quebrados pelo Senhor. E quando o Senhor resolve fazer isso, meus irmãos, machuca, dói. Mas entenda que é por um propósito transformador,
é para um propósito santificador. E por último, e aqui eu termino o sermão nessa noite, meu irmão, desfrute da bênção de ser alvo da misericórdia de Cristo. O que mais me impacta nessa segunda parte desse poema é que Jerusalém, no meio do sofrimento, infligido por Deus, de forma justa, por causa dos seus pecados, procurou consoladores, mas sem encontrar. E aqui deixe-me te falar uma coisa. Não pense que nós somos melhores do que o povo de Jerusalém, porque nós não somos. Não pense que nós não merecemos nada diferente do que foi experimentado por Jerusalém. Porque por causa dos nossos pecados, nós merecemos problemas, nós merecemos perseguição, nós merecemos enfermidade, nós merecemos morte, nós merecemos a condenação eterna. E a verdade das Escrituras é que todos nós merecemos estar no lagar de Deus, sendo pisado em sua ira, em justa retribuição por causa dos nossos pecados. Meu irmão, não pense que todos nós que estamos aqui não merecemos ter os nossos ossos queimando como punição dos nossos pecados, porque todos nós merecemos. Então, se alguém não intervir, o nosso destino será na inconsolável fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes, e onde os tormentos não têm descanso algum. Por isso que a pergunta do versículo 12, não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se a dor igual à minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Meu irmão, felizmente a Bíblia nos aponta a existência de um consolador para aqueles que estão sofrendo em seus pecados. Louvado seja Deus por isso. Lamentações capítulo 1, versículo 12, como disse Philip Ryken, é um prenúncio da cruz de Cristo, porque a crucificação de Cristo foi o mais terrível de todos os sofrimentos. Meu irmão, na cruz, o sofrimento de Cristo não envolveu apenas a dor física, mas também a dor espiritual, a separação de Deus Pai, quando Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo lá na cruz, ao suportar o furor da ira de Deus, Ele sentiu o fogo do Senhor consumindo os seus ossos. E Ele fez tudo isso para nos livrar de uma condenação eterna. Mas tristemente, ainda hoje, muitos são os homens que estão vivendo em pecado, que olham para o sofrimento de Cristo, que olham para a obra de Cristo e simplesmente desconsideram, ignoram, desdenham, fazem pouco caso. Você pode dizer: pastor, mas olha, o mundo conhece a respeito do sofrimento de Cristo, veja a Paixão de Cristo, um dos filmes mais vistos no mundo. Ok, mas quantos assistiram aquele filme? Quantos leram os evangelhos? Quantos se deparam com a obra de Cristo? Mas isso simplesmente não comove o seu coração. Não leva a sério. Não seguem. Não se prostram diante do Senhor. E continuam vivendo nos terrores de uma vida sem consolo, agora e na eternidade. Entretanto, para aqueles que param tempo suficiente para uma resposta, aqueles que se rendem aos pés de Cristo, aqueles que, ao olharem para o sofrimento de Cristo substitutivo e dizer: Senhor, eu me rendo diante do Senhor, eles descobrem que a cruz de Cristo significa tudo. Porque a resposta que nós damos ao sofrimento de Cristo, a sua obra, é nos render com fé aos seus pés. E isso significa perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Portanto, você que está aqui nessa noite, você que é crente em Cristo, que foi resgatado pelo sacrifício substitutivo de Cristo, acrescente à alegria desse resgate o regozijo contrito de quem não merece nada disso. Meu irmão, para conseguir o seu resgate, o nosso resgate, Jesus Cristo,
A única pessoa nesse universo que não merecia sofrer, que não merecia morrer, sofreu e morreu em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Então nós crentes precisamos reconhecer a nossa condição de miséria, mas ao mesmo tempo que somos amparados pela misericórdia de Cristo Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque Deus nunca nos tratou pior do que realmente merecemos. E em Cristo, nós somos tratados 10 milhões de vezes melhor. E eu termino aqui com uma citação do Joseph Allen, em seu livro Promessas Preciosas, em que esse puritano diz, falando sobre o sofrimento, falando sobre as aflições que o Senhor nos inflige por conta dos nossos pecados. E ele disse: a aflição será como um cálice seguro para vocês. Seu Senhor bebeu o veneno em seu próprio corpo. Agora ele abençoou o cálice antes de lhe dar. Bebam tudo e sejam gratos, pois vocês encontrarão a sua bênção no fundo do copo, para adoçar para vocês as aflições mais agudas. Louvado seja o Senhor, porque em Cristo Jesus, meus irmãos, em Cristo Jesus, nós não sofreremos eternamente. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Eu quero pedir ao pastor Erickson que venha à frente, que faça a oração.